Essa segunda questão, ela traz algumas dificuldades já na parte do enunciado, porque ela não traz uma figura. Então o aluno vai ter que interpretar o enunciado e fazer a representação daquele texto, transformando esse texto em uma figura para ficar mais fácil de observar e visualizar esses elementos. Ele diz que tem uma circunferência de raio 3 centímetros inscrita, ou seja, dentro de um triângulo isósceles ABC, no qual ele diz que o AB, que seria isso aqui, é igual a ABC. Então ele está dizendo que esse triângulo é isósceles e esses dois lados são iguais. Então tudo que eu fizer para o lado esquerdo do triângulo, eu posso fazer para o lado direito pela uma simetria que há neles e que não vai haver nenhuma perda de propriedades. E ele diz que a altura relativa ao lado BC vale 8. Então essa altura aqui vale 8, eu coloquei o 8 aqui fora. Tá certo? Então a representação do enunciado é justamente este primeiro desenho. E agora ele quer saber qual que é o comprimento BC. Ele quer saber quanto que vale isso daqui, conhecendo apenas esses elementos. Numérico eu tenho o raio, que é 3, e a altura desse triângulo, que é 8. Certo? A dificuldade nessa questão está em saber trabalhar semelhança de triângulos dentro desse triângulo isósceles. Eu poderia fazer algumas tentativas aqui e dificilmente eu ia conseguir, só por esses elementos, chegar num triângulo que dois triângulos sejam semelhantes. Então, a partir de agora, vem uma construção para obter triângulos semelhantes. Tá certo? Esse passo não é um passo simples, então é questão de fazer exercícios para estar observando esses triângulos. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: se eu tenho esse 8 que está aqui fora, eu posso transferir ele para dentro. Então eu sei que esse pontilhado que eu estou fazendo vale 8. Percebam que o que eu quero descobrir é essa parte que está do centro da base até o ponto C. Eu vou chamar esse pontinho aqui de um ponto T, tá certo? Se eu descobrir quanto que é esta medida, eu sei que a outra, por uma simetria, também vale x, e eu vou descobrir esse valor, que é o valor de BC que ele quer na questão. Tá certo? Então eu vou começar trabalhando com esse triângulo, já que eu consegui incluir nesse triângulo o elemento que eu quero achar. Então eu construí o triângulo ATC. Triângulo ATC. O que eu conheço dele? Eu conheço o segmento que é o 8, o x que eu quero descobrir e outras medidas eu não sei. Só que agora eu tenho que buscar um triângulo semelhante a esse triângulo, para estar daí sim criando a propriedade, a proporção entre eles. E a dificuldade muitas vezes está em obter esse valor. Então agora eu vou ter que de alguma forma trabalhar com esse raio. E eu percebo que o triângulo O, eu vou colocar aqui um pontinho Q, o triângulo OQA, ele pode vir a ser semelhante. Por quê? Se eu sei que aqui tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto, porque é tangente à circunferência. Então já obtive dois ângulos iguais. E eu percebo que esse ângulo A que está aqui em cima, que eu chamei de um risquinho, ele é com aos dois triângulos, ao triângulo ATC e ao triângulo AOQ. Percebam que o ângulo um risquinho está nos dois. Ou seja, se os dois triângulos já possuem dois ângulos iguais, eu já posso dizer que eles são semelhantes. O ângulo 1 está aqui e o ângulo reto está aqui. Por conclusão, eu sei que esse ângulo 2 é igual em ambos os triângulos. Logo, eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Então não é tão simples, não é tão intuitivo o aluno perceber quais são os triângulos que ele vai ter que trabalhar nessa questão para formar a semelhança de triângulos. Então eu peguei esse triângulo que está aqui, maior, já que eu conheço esse elemento, isso aqui eu quero descobrir, é uma ideia de buscar esse triângulo, e depois eu tinha que trabalhar com raio. O raio 3 centímetros eu trabalhei em relação a esse outro triângulo, que é o triângulo O, Q e o triângulo A. Tá certo? Fazer um destaque aqui nele. Que talvez seja o mais trabalhoso de se estar se observando. Então esse triângulo em destaque é esse daqui. E agora eu vou buscar uma semelhança, trabalhando com lados homólogos. Então eu comparo o ângulo que está entre o segmento que está entre o ângulo reto e o ângulo 2, que nesse caso é o x. E eu vou comparar com o segmento que está entre o ângulo reto e o ângulo 2, que no caso é o 3. Percebam que esse triângulo está rotacionado, por isso que eu tenho que trabalhar com ângulos homólogos. Então eu comparei esse cara com esse cara que está aqui.
porque são lados homólogos. Ângulo reto, ângulo 2. Ângulo reto e ângulo 2. Comparei o x com o 3. Agora eu comparo o 8, que está entre o ângulo 1 e o ângulo reto, e eu comparo com um valor que eu não conheço, que está entre o ângulo 1 e o ângulo reto. Só que eu não sei que valor que é esse. Por enquanto, isso aqui é um ponto de interrogação. Mas eu percebo que por Pitágoras, eu posso aplicar Pitágoras aqui e descobrir esse valor desconhecido. Tá certo? Aqui ficaria, eu vou chamar isso aqui de y. Então ficaria por Pitágoras 5 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, de frente para o ângulo reto, é igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado. É fácil de observar que é o triângulo 3, 4, 5. Então aqui vai ficar 25 menos 9 vai dar 16, raiz quadrada de 16 vai encontrar igual a 4. Por isso que este valor que eu não conhecia é igual a 4. Então eu comparo o valor 8 com o valor 4. Perceba que com o 5 eu só teria que comparar ele se eu tivesse também essa informação, porque ele está entre o ângulo 1 e o ângulo 2. Entre o ângulo 1 e o ângulo 2. Que nessa questão eu não vou usar ele na proporção, só usei ele para descobrir por Pitágoras. Certo? E aqui está formada a minha proporção. Então agora vem a parte mais simples. Né? Depois de montada a proporção, ao meu ver, é a parte mais simples. Multiplicação cruzada, semelhança de triângulos, é sempre uma grandeza proporcional, diretamente proporcional. 4 vezes x dá 4x, 8 vezes 3 dá 24. Passo 4 dividindo, eu encontro que o x vale 6. Só que x, lembrando que é um lado apenas do triângulo isósceles, que é o segmento TC. Só que como ele quer o segmento BC, então esse x aqui faz papel do segmento TC. Só que ele quer, na verdade, o BC, que seria todo esse segmento que está aqui. Ou seja, se vale 6 desse lado e 6 desse lado, o total do segmento BC é igual a 12. Finalizando a questão.